Olá pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje nós vamos falar a respeito de quebra de maldição. Isso existe ou não existe? Eu sou o evangelista Hélio, falaremos a seguir. Existem pessoas que, por passarem por momentos de dificuldade nos dias atuais, elas acreditam que alguns dos seus familiares no passado cometeu algo de muito ruim, por isso hoje elas passam por momentos difíceis. Existe até denominação que fazem campanha para a quebra de maldição. Como isso é possível? Se lá nessas denominação existe a Igreja de Jesus Cristo, para que fazer campanha para quebra de maldição? Isso é possível ou não? O que diz a palavra de Deus a respeito deste assunto? Vamos ler em Romanos, no capítulo 8, no verso 1 a seguir, que diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em você e o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida e por causa da justiça, se em você habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivifica também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não da carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Por quê? Se você viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra nos instrui que se você vive na carne, não tem como você agradar a Deus, porque a carne ela está trazendo a divisão entre o homem e Deus, porque a carne ela é o pecado. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Foi aí então que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. A partir de então, não vivemos mais nós na carne, mas sim no Espírito. Por quê? O Espírito nos vivifica e a carne nos traz a morte. O que nos vivifica? Nos vivifica estarmos andando
para o encontro da glória de Deus. E a carne nos leva ao afastamento da glória de Deus. Porque a carne é pecado. A carne não tem como se achegar a Deus. Por quê? Deus é espírito e importa que nós, que somos agora co-herdeiro em Cristo, estejamos agora voltados para o Espírito que está em Cristo Jesus para nos achegarmos a Deus. Então, não há necessidade de hoje estarmos em Cristo e fazermos este tal de campanha para quebra de maldição. Se assim fizermos, estamos deixando este legado de Jesus Cristo para nós. Hoje nós podemos estar dizendo: em Cristo eu sou mais que vitorioso, porque Ele levou todas as minhas enfermidades. Não há mais necessidade de eu fazer qualquer coisa para dizer que eu tenho a liberdade de estar voltado para Deus, porque eu sei que não existe mais nenhuma condenação sobre a minha vida. Então, se você, a sua denominação, faz campanha para a quebra de maldição, ela está levando você para o pecado da carne, porque isto desagrada a Deus. Se você crê que você é um cristão que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, então você é co-herdeiro em Cristo, em tudo, em todos os benefícios de Jesus Cristo também você faz parte, porque agora você pode ser chamado de filho de Deus, porque Jesus Cristo levou você diante do Pai sem nenhuma mácula do pecado. Tudo que vier a acontecer agora, neste mundo, se alguém levantar algo contra você, dizer que você é isso ou aquilo, você está em Cristo. Em Cristo, agora, a partir de então, você tem um advogado que advoga todas as suas enfermidades. Não precisa fazer nenhuma campanha para quebra de maldição nenhuma, porque ela não existe. O que existe é você andar segundo o Espírito para crescer na graça e no conhecimento, no aprendizado de se entender quem é Deus. Isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Conhecer e conhecer e conhecer a Deus. Isso agrada a Deus. Não vivermos na carne, mas viver no Espírito. Eu espero que você tenha entendido e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.